Fala galera, Padrão Ouro, Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo, né, com aquele petróleo Padrão Ouro. Pessoal, o nosso vídeo de hoje vamos comentar sobre um assunto aí que vocês citaram e discutiram e levantaram bastante nos comentários dos últimos vídeos. A gente vai falar sobre esse preço exorbitante das mensalidades das faculdades particulares de medicina. Vamos falar. Será que tem motivo para ter, né, um valor de mensalidade tão alto, né? Vamos analisar um pouquinho também, né, o histórico, temporalmente, como é que foi esse aumento de mensalidade. Vocês vão ver que a coisa escalou aí bem rápido. E será que esse preço absurdo das mensalidades, será que ele tem impactos na qualidade dos profissionais de medicina que estão tanto na faculdade quanto chegando, né, na profissão, chegando no mercado? Eu quis fazer esse vídeo muito em função dos motivos que eu acredito que influenciam sim na qualidade dos médicos, né, de modo geral, mas também em função de muitos comentários que vocês deixaram aqui nos últimos vídeos, né? Eu tentei responder praticamente todos, não vou responder ainda, foram muitos comentários. Essa semana eu tive menos tempo aí para conseguir gravar e responder, mas hoje eu estou gravando e vou respondê-los. Bom, então deixo já a recomendação aí para vocês, cara. Não tô ganhando nada por isso, beleza? Mas você sabe que eu realmente acho muito bom. Galera, Baggio Café, chocolate com avelã, Baggio, B-A-G-G-I-O. Pacote aí baratinho, ó, 25 no site deles. Cara, qualidade máxima, mas tem que tomar raiz, né? Tem que tomar sem açúcar, sem adoçante, pelo amor de Deus. Tem que ser coffee freak. E antes de começar o vídeo também, o assunto, eu queria chamar a atenção, se você está prestando vestibular de medicina, se você conhece, né, alguém que vai prestar vestibular de medicina, cara, eu tô lançando aí, a gente vai lançar agora em dezembro, né, um produto chamado Flashcards com Z, né, o Instagram é @flashcards com Z, __. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, o link do Instagram, para você acompanhar lá, ficar podendo as novidades. E lá, cara, esse produto, ele é feito, né, num aplicativo. Os meus flashcards, os flashcards são todas as matérias, tá? Então tem química, física, biologia, matemática, literatura, português, história. Os de biologia eu que fiz, né? Então já estamos com 2.000 flashcards só de biologia, tá? Cara, te garanto que tá muito padrão ouro. E o mais bacana é que o aplicativo que hospeda os flashcards é o Brainscape. O Brainscape, ele tem uma série de recursos muito interessantes que otimizam absurdamente a memorização, tá? Que essa é a maior ideia do flashcard, né? Você realmente memorizar para se preparar para uma prova ou um concurso. E eu conheci os flashcards justamente quando eu estava montando os meus flashcards, né, para fazer a prova de residência aqui no Rio de Janeiro. Embora eu tenha seguido para pós de endócrino, mas eu fiz a prova, né, para a clínica médica e eu consegui ser aprovado, né? Eu tinha pouco tempo para estudar e os flashcards foram justamente um método que eu investi bastante. Cara, não me arrependo, na verdade é um dos métodos mais eficazes quando você pensa em memorização e resgate do conteúdo a longo prazo, beleza? Bom, então, galera, primeiro eu gostaria muito que vocês também continuem, né, participando dos comentários, como foram os últimos vídeos. Muito obrigado mesmo, galera. Isso deu aí um up no algoritmo do canal, né? Então agora é só eu manter aí o volume, né, dos vídeos e a frequência que a gente vai resgatando, né, o algoritmo. Mas eu agradeço demais e eu conto com os comentários de vocês, com a sua opinião, porque eu realmente estou com muito interesse em ler o que vocês têm a dizer sobre isso. Então, primeira coisa é o seguinte, galera. Olha, primeiro, quando eu gosto de café. Eu fiz faculdade particular, tá? De medicina. Eu fiz a Souza Marques, Escola de Medicina Souza Marques. E eu não me arrependo de ter feito Souza Marques, né? Eu, cara, gostei muito da faculdade. Claro, tem seus pontos positivos, negativos, como toda faculdade tem. Mas em termos de qualidade, realmente, assim, do ensino, foi muito bom, eu gostei muito. E também em termos de hospitais e serviços conveniados à faculdade, que a gente pode, por exemplo, estar fazendo, né, as aulas práticas, né, fazendo, por exemplo, o internato principalmente, que no meu ponto de vista é justamente o fator mais importante que uma faculdade tem a oferecer
pro aluno de medicina, né? Porque, cara, são nesses momentos, né, são nessas aulas, nessas frequências, nessas experiências que a gente aprende ali, cara, eu vou te dizer, sei lá, cara, 70% do que a gente realmente leva, né, pós-formado é frequentando a prática dos serviços. Bom, então assim, na minha opinião, esse é o ponto mais importante que uma faculdade tem a oferecer para o aluno, né? Justamente os serviços que a gente pode estar frequentando para fazer as aulas práticas, as vivências, experiências e principalmente o internato. Porque, na minha opinião, assim, sei lá, cara, 70% do que a gente leva pós-formado, né, para a prática do trabalho, ela vem do internato, né? Não sei se vocês concordam com isso, essa foi a minha percepção. Cara, quando você chega no internato, você chega Padawan. Quando você sai, você já sai Jedi. Cara, é impressionante, é impressionante. Então, as coisas que mais influenciam na minha percepção para a formação do estudante de medicina são as práticas dos hospitais, né? Não digo hospital, mas também qualquer serviço, posto de saúde, clínica da família, cara, ambulatórios, né? E depois eu comento aqui para vocês aqui quais foram os meus serviços que eu frequentei. Então, a minha faculdade, cara, eu gostei muito dela. E outro ponto que eu gostei bastante também é sobre o método de ensino, que é justamente o método tradicional. Não tem esse lance de PBL, cara. Essa porra de PBL na minha cabeça só é bonito na teoria. Na minha cabeça, esse PBL, que significa Problem Based Learning, ou seja, o aprendizagem baseada em problemas, que na teoria é a melhor forma de você conseguir aprender e fixar aquele conteúdo, né? É justamente uma forma que a gente chama de teste prático da aprendizagem, o teste prático. O teste prático é você justamente testar o conhecimento que você está querendo aprender com uma prática, né? E aí você tem, por exemplo, resolver questões é um teste prático, dar aula, ensinar alguém ou fingir que está ensinando alguém também é um teste prático. Flashcard é um teste prático porque é um jogo da memória, mas que se baseia muito, né? O flashcard se baseia em pergunta e resposta, basicamente, né? E justamente a prática, né, com os problemas na área da saúde também são testes práticos. Só que qual é o grande viés dessa questão do PBL? Você precisa ter uma excelente orientação para poder justamente não ficar largado, né, com um grande volume de conteúdo que chega para o estudante de medicina, principalmente no início da faculdade, sem ter uma orientação de como estudar, por onde começar, qual vai ser, né, a sua linha de estudo, né, o seu roadmap, qual é o guideline que eu tenho que seguir, né, de sequência de estudo para poder ir fundamentando melhor aqueles conteúdos. E isso não tem de maneira eficaz nas faculdades que seguem esse método PBL, né? Então, na minha visão, é uma forma que a faculdade tem de economizar justamente com o custo de hora-aula de professor, né? Porque como é que funciona nas faculdades que seguem o PBL? Você tem ali, né, alguns encontros semanais, né, que são as tutorias. Isso não vale para todas as disciplinas, tá? E eu também, assim, não sei a fundo isso, só do que me contaram, mas de modo geral, se vocês puderem também compartilhar comigo como é que funciona na faculdade de vocês, se for PBL, eu agradeço se puder compartilhar, né, a tua experiência, a tua vivência, né? Eu vou vai enriquecer bastante o nosso vídeo com informações. Mas assim, os alunos têm alguns encontros, né, que são as tutorias, encontros semanais. Fora isso, tem lá a ementa da disciplina, a bibliografia, a literatura recomendada, e aí são passados alguns tópicos, alguns casos clínicos, né, que você tem que estar estudando, e aí, né, não tem aula em si, né, não tem aula. Vamos lá, aqui ó, nossa aula agora é sobre medicina interna, clínica médica cardiovascular. Então vamos começar aqui, né, mecânica cardíaca, dar uma palhinha na fisiologia, né? Aí depois entra, né? Aí começa, vamos falar então agora sobre hipertensão, né? Aí fisiopatologia da hipertensão, tá? Aí entra, né, na hipertensão em si, tá? Hipertensão, aí começa, né? Epidemiologia, etiologia, hipertensão essencial, hipertensão secundária, tratamento. Então não tem isso, não tem esse acompanhamento. E aí o aluno
cara, fica perdido. Então, eu já acho esse método PBL um método que atrapalha a formação. Na minha cabeça é isso. Até porque, galera, cara, 90% das pessoas que entram na faculdade de medicina, elas são muito jovens. Não foi como eu, que eu entrei com 27 anos. Já tinha outra mentalidade, outra maturidade. Eu já tinha uma formação de uma faculdade antes. Já estava dando aula, já, sei lá, porra, há quanto tempo? Comecei a dar aula em 2007 para 2008. A faculdade de medicina eu entrei em 2013. Então eu já tinha bastante tempo ali na profissão. Eu já era mais sagaz. Eu entrei já com uma cabeça de tentar extrair ao máximo o conteúdo. Então, eu não tinha tanta dificuldade com relação a que caminho seguir, porque eu já tinha mais maturidade. Mas, mesmo sendo uma faculdade tradicional, eu percebia muitas pessoas assustadas, muitos alunos assustados com tanto volume, e você imagina não ter uma aula tradicional com um professor para te mostrar, professor ou uma professora, para te mostrar o caminho, né, e orientar. Não, olha só, começa por aqui, pega essa disciplina aqui, ou então, cara, você chega lá, vamos supor, você pega uma área da medicina, tá, vamos estudar aqui, beleza, eletrocardiograma. Cara, você não precisa sair da faculdade sabendo tudo de eletrocardiograma, mas tem várias coisas que você tem que sair sabendo. Então tem que ter alguém para te orientar com relação a isso. E como eu vejo que esse método é uma forma da faculdade acabar reduzindo o custo, eu percebi que muitas particulares seguiram o movimento de adotar esse tal método PBL, vendendo para os alunos que isso é uma forma de aprendizagem bonita, o aluno vai aprender com base em problemas e tal, só que na prática ele fica largado. Então eu acho que isso aí também contribui com a falta de orientação do aluno e vai impactar sim na qualidade do profissional que vai formar futuramente, né? O que vocês acham sobre isso? Então eu prefiro muito mais um método de ensino tradicional. E nesse ponto, as faculdades públicas, cara, pelo menos eu não lembro, desconheço a faculdade pública que tem esse tal método PBL. Nunca ouvi falar e acho que realmente não tem, né? Perceba que eu não sou contra terem as situações, problemas, né? O aluno discutir casos clínicos, situações importantes. Pelo contrário, eu acho eu acho fundamental, mas tem que ter o guia. E nessa parte, cara, o professor, ele é a melhor pessoa, o professor e o monitor também, né, que dá um suporte, é a melhor pessoa para guiar o estudante no caminho, na evolução correta, né, do que ele está estudando para conseguir ter maior aproveitamento, dominar aquele conteúdo. Beleza, então esse é o ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando eu comecei na faculdade de medicina, né, na Souza Marques, galera, para vocês terem uma noção, acho que vocês não vão imaginar quanto que eu pagava, né? Ele fala, pô, Bruno, você é milionário, você é rico. Cara, galera, quando eu entrei, eu achava que o preço era um preço justo para o que a faculdade iria ter de custo. Eu entrei pagando R$ 2.800 por mês. Olha isso, né? E aí vocês pensam, caraca, muito barato. Se você pensar, não é barato, não é barato. Só que não é um absurdo de 10 mil, 12 mil por mês. Não é. Então, assim, era viável para muitas pessoas conseguirem arcar com esse valor. Eu sei que também para muitas não seria, mas concorda comigo que de 2.800 para 10 mil, a gente tem um abismo ali de custo, né? E aí, cara, a gente tinha um reajuste, né, de uma porcentagem de 5 a 7% por ano, né? E eu lembro aí que quando eu saí da faculdade, eu estava pagando ali acho que 3.800, uma coisa assim. Só que eu também lembro, e aí esse valor, galera, o que acontece? Eu achava congruente com o que a faculdade me oferecia, por quê? Cara, ela tinha a faculdade particular, caso a faculdade não tenha um hospital escola, né? A faculdade ela tem que fazer parcerias, né, com outros hospitais e serviços. E você tem um custo com isso, né? Você tem que pagar. Eu não sei se tem como é que é feito esse processo, tá? Não sei se tem algum repasse para a instituição em si. Creio que sim, né? Creio que tem algum repasse. Mas você tem que pagar os professores, né?
Você tem que estar... Tem um custo, tem um custo. E mesmo se tivesse também um hospital-escola, o que eu acharia até melhor, você teria o custo de manter aquele serviço. E quanto maior for a complexidade, maior seria o custo. Né? Eu sei, a Souza Marques, ela tem, né, alguns ambulatórios próprios, tá? Tem alguns ambulatórios próprios, então tem um custo também. Mas eu achava congruente com o que a faculdade me oferecia, né? Então, a sala de aula, porra, adequada, né? Recursos de multimídia adequado, tinha microscópio para todo mundo, né? Tinha várias lâminas de tecido anatômico tradicional, né? Com as peças anatômicas humanas. Então, assim, aula de microbiologia também tinha bastante amostra, né? De vetores, de vermes, de mosca. Quando a gente estudou também, né, animais peçonhentos, tinha lá vários exemplares de tudo que é tipo de aranha, né? Tinha aranha marrom, tinha tudo, né? Tinha exemplares também de cobras, né? Jararaca, surucucu, eu lembro, porra, cascavel, né? Crotalus, laquese, crotalus, botrops. E aí, cara, beleza, porra, achei justo. Porém, eu lembro quando eu troquei assim, do 4º pro 5º ano, acho que foi isso. Alguém comentou assim, cara, quem tá entrando agora tá pagando 7 mil. Eu falei, what the fuck, man? Foi meio que assim, galera, foi meio que do Neida. As faculdades, teve um ano, sei lá, cara, qual foi o ano, acho que foi assim por volta de 2017 ou 16 para 17, que teve um reajuste geral, ou teve alguma primeira que aumentou muito, se eu não me engano, acho que foi até Estácio aqui no Rio. E aí jogou lá em cima 7 mil, e aí, cara, talvez as outras faculdades viram que estava tendo procura, jogaram também. Eu sei que quando eu sair da faculdade, quem estava entrando estava pagando já 7.500. Eu falei, cara, que é isso? E aí a coisa chegou no que a gente tá hoje aí, né? Que tem faculdades, cara, que a mensalidade vai até mais caro, né? A gente tem lá em São Paulo uma que sempre foi cara desde que eu entrei. Desde que eu comecei, essa São Leopoldo Mandique, ela já era 10 mil. 10 mil. Cara, não sei quanto é que tá hoje em dia. Deve estar, sei lá, 15 a mensalidade, né? Só que, qual é o problema disso? Vários. Primeiro, vamos lá, vamos chegar no menos grave na minha cabeça. Eu não vejo, né, o valor que está entrando para a faculdade sendo revertido como serviços para o estudante de medicina que está ali. Como assim, Bruno? Cara, se você fizer um cálculo básico para ver quanto que a faculdade arrecada por ano com esses alunos, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E eu não vejo essa quantidade de dinheiro retornando para o aluno como serviços para melhorar a aprendizagem dele. Por exemplo, tendo um hospital-escola, tendo um ambulatório, né? Que isso é o ponto mais importante. Esse é o ponto mais importante. Para mim, cara, não precisa você ter ali uma sala que é um anfiteatro, cadeiras, tipo sessão de cinema, né, VIP, né? Ou então aulas em realidade virtual com óculos 3D. Cara, essa porra pra mim é nutelagem, não é isso que faz diferença. A diferença é na prática, é o hospital-escola, é o serviço que a pessoa vai acompanhar. Então eu não vejo isso, cara, com um valor desse, a faculdade tem condição de montar pelo menos um ambulatório de várias áreas da medicina. Porra, de obstetrícia para fazer pré-natal, de ginecologia, de puericultura, de pediatria, de clínica médica. Porra, tem condição, cara, de psiquiatria, né? Mas eu não vejo isso, nenhum aqui do Rio, cara, que eu saiba, né? Posso estar enganado, deixa aqui. Mas que eu me lembre, tem um ambulatório assim próprio. Geralmente elas fazem parceria com outros serviços, né? Então, cara, cadê esse dinheiro que está entrando? Então esse é um ponto, eu não vejo retornando. E aí, cara, tem muitas que, porra, querem justificar esse alto valor com essas firulagens que eu acho que não são relevantes, né? Ah, você aqui vai ter a mesa com o modelo em 3D. Meu irmão, cara, pelo amor de Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma lá na frente, cara, nenhuma.
né? Ou então, não, aqui você tem, em cada disciplina, você tem 5 monitores disponíveis para tirar suas dúvidas, né? E aí, para aquele monitor dar um desconto na bolsa ou paga uma ajuda de custo, já é diferente, né? Ou então, tá, você vai fundar uma liga acadêmica, a faculdade vai, arcar, ajudar com alguns custos para você organizar simpósio, congresso, curso, mas não tem isso, cara, não tem isso, as ligas têm que fazer tudo por conta própria, né? Então, esse é um outro ponto também que eu acho um absurdo, que não tem esse retorno de tanto dinheiro que entra, eu não vejo isso. E eu não acredito que a hora-aula dos professores e médicos que são da faculdade tenham aumentado proporcionalmente, eu não acredito que tenham aumentado proporcionalmente em função do aumento da mensalidade, né? Então deixa aí essa outra opinião sobre esse ponto especificamente. E o outro ponto que para mim é o mais grave é que ela se torna, não é o mais grave ainda, é o top 2, mas o que torna o fator seletivo de quem vai entrar na faculdade é se ela consegue pagar aquela mensalidade ou não. Esse é o processo seletivo, esse é o critério, né? Então tem ali uma prova para você poder também mostrar que não é bagunça, né? Para formalizar um processo seletivo, mas cara, o aluno vai lá, passa, beleza, mas ele consegue pagar aquilo? Não. E aí a lista de chamada vai ficar rodando até você fechar uma turma com pessoas que conseguem pagar. E deixo aqui claro também o seguinte, é sempre bom eu explicar, né? Porque tem gente que não entende. Eu não estou falando que quem faz faculdade particular pagando esse valor não é bom aluno, não tem qualidade, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que você acaba tendo um filtro menor, você acaba sendo menos seletivo no processo justamente de selecionar o corpo de alunos que vão estar naquela faculdade, né? E aí, obviamente, tem muitos que vão desistir no meio do caminho, porque obviamente não tem preparo, não tem base, não tem preparo, ou vão ver que a medicina não é para eles, ou então, cara, são aqueles que vão se formar com base na cola, vão colar para tudo. Assim, eu também não sou aquela pessoa chata, cara, não pode colar nunca, não é isso, cara. Eu também, cara, eu já colei, já peguei consulta com um colega, só que assim, eu nunca fui para uma prova garantindo 100% na cola, nunca. Eu já fui à prova sem estudar, porque não deu tempo, mas eu não levei cola, eu não fiz a prova fundamentado na cola. Tem gente que, meu irmão, ela consegue levar o resumo da matéria toda. Por quê? Porque eu acho que, cara, também é foda, uma prova, cara, às vezes tem uma pergunta que, cara, se não estudou aquilo também, se for depender daquilo para você poder ser aprovado ou não, cara, acho besteira, não pode colar. Não, também não tem isso, cara, não tem isso. Agora, o que eu acho sacanagem é você levar a faculdade toda com base na cola e você também fazer todos os processos seletivos baseados na cola. Aí não tem como, porque aí a pessoa não vai aprender nada. De certa forma, quando você estuda para uma prova, eu sei que é diferente de quando você estuda para atuar no mercado e na profissão. Mas, cara, muita coisa que eu levei e que eu tenho hoje foi estudando para a prova, né? Então você carrega aquilo com você. Então aí também, eu acho que quando você bota um aluno que já não tem, ele não ralou no processo de ser selecionado, ou ele não tem maturidade, ele não tem resiliência, ele vai acabar levando a faculdade também na cola se ele não conseguir aí acompanhar a evolução dos estudos, e isso também vai impactar lá na frente na qualidade da formação desse profissional. E o outro ponto também desse fator de seleção em classe social, quem consegue pagar, é que muitas vezes as pessoas que entram, não tem a motivação verdadeira. E aí são aquelas pessoas que, por mais que tecnicamente sejam excelentes, mas são aquelas que vão fazer esquema, né? Não vão estar colocando a medicina padrão ouro em prática, né? Vão justamente exercer as atividades que nós já criticamos em outros vídeos aqui. Por quê? Porque a motivação ela não foi verdadeira. E, mais uma vez, cada um tem os seus motivos para fazer qualquer coisa. A medicina está dentro desse contexto. E o motivo certo é aquele motivo que para cada pessoa é verdadeiro. E cada um tem o seu, né?
Mas nesse caso, como é muito fácil, quando se torna mais fácil você entrar em uma certa faculdade, uma certa profissão, talvez a motivação não seja verdadeira. E aí você acaba impactando justamente na qualidade humana, nas crenças, nos valores que o profissional vai ter. E o outro ponto é o seguinte, você acaba aumentando a quantidade de vagas, beleza. Só que esse maior número de vagas vai ser, todo mundo vai ser um acesso para todo mundo. Eu sei que nunca foi para todo mundo o acesso, tá? Mas essa maior quantidade de vagas, ela não facilita o acesso para a população. Pelo contrário, você está dando mais vagas justamente para aqueles que podem arcar com esse custo. Porque a maior quantidade de vagas, ela está em particular, ela não está na pública. Então você fornece mais vagas justamente para esse público que consegue pagar e traz toda essa bagagem que nós comentamos aqui no vídeo até agora, e você afunila, estreita o funil para quem vai estar entrando na pública. Então você torna o vestibular de medicina para a pública muito mais concorrido, muito mais absurdo, e atualmente talvez seja o vestibular aí, cara, em termos de concorrência, cara, o mais acirrado do Brasil, tá nas cabeças. Não digo nem em relação à dificuldade, né, do conteúdo em si. Talvez, você passar pro ITA seja mais difícil, né, em termos de conteúdo. Mas em termos de concorrência, no geral, acho que o vestibular de medicina para a pública, depende da faculdade também, quase todas, ele é um dos mais concorridos do Brasil, se não o mais concorrido. Então você acaba afunilando essa entrada. E aí, só vai conseguir entrar também, né, aquelas pessoas que têm também a condição de arcar com uma preparação de mais qualidade, né? Então, muitas pessoas que têm uma motivação verdadeira, como eu também já cansei de ver, que seriam excelentes profissionais, né, seriam medicina padrão ouro, seriam os freaks da coisa, né, fariam o certo, não entram na faculdade, acabam desistindo no meio do caminho. Então, isso é um impacto muito negativo que eu vejo desse movimento, né? Porque acaba que você privilegia a medicina para aqueles que podem pagar e afunila para 90% da população estudante, né? Então, isso é um grande problema, um grande problema. Outras pessoas comentaram aqui, não vou falar isso nesse vídeo não, só vai ficar muito grande, né? Mas também queria saber para onde vocês tudo isso. Que, de modo geral, independente da graduação, independente da faculdade, se é particular ou pública, a qualidade dos estudantes em si, né, ela está pior. Muitas pessoas estão levando, né, o ensino meio que na sacanagem, ou não querem nada. E aí, é difícil a gente generalizar isso, tá? Mas eu acho que o processo, né, da tiktokização do ensino e da própria sociedade que a gente vive, né, com esse contexto de pressa, tudo na mão, tudo rápido, porém supérfluo, também acaba impactando. Mas eu tenho que refletir, meditar um pouco mais sobre esse tema para poder trazer as opiniões mais fundamentadas para vocês. Eu tenho algumas, mas eu não posso cravar já essa minha opinião, não. Eu tenho que refletir um pouco mais sobre isso. Mas já queria saber o que vocês acham, se tá assim mesmo, né? Se é uma coisa geral. Eu vejo que no pré-vestibular pré-vestibular eu vejo que assim, até que, lá onde eu trabalho no ESAG é um pouco diferente, né? A maioria esmagadora é uma galera que, quer se dedicar mesmo. Mas mesmo aquele que quer se dedicar, ele já vem com a mentalidade de querer a facilidade em tudo. E aí você tem que fazer ali uma lavagem, né? Você tem que, na verdade, desfazer a lavagem cerebral que ele tem, ou aquela mania que ele tem, né, de, dar aula no vezes 3, né, querer o máximo de informação no mínimo de tempo possível. Você tem que reprogramar a mentalidade daquela pessoa, mas não são, de modo geral, alunos que estão cagando, não. Eles só estão ali um pouco com a ideia distorcida do que é realmente estudar para um concurso, né? Mas são pessoas que realmente querem. Eu vejo, de modo geral, lá que a galera, tu sente que realmente sentiram o chamado, sabe? Querem insistir. Tu vê que assim, a maioria das pessoas lá, claro que tem um outro que tá ali a passeio, natural, como em qualquer
com pré-vestibular ou qualquer cursinho pra alguma coisa. Tem gente que tá lá, sei lá por quê, depois vê que não é. Mas você vê, cara, porra, essa pessoa quer, ela quer medicina, ela vai ser. Ela merece, ele merece, entendeu? Eu vejo isso, né? Mas também quero saber o que vocês acham sobre isso. Então, essas são as minhas opiniões, cara, sobre os impactos, né, desse valor absurdo da mensalidade das particulares. E assim, outra coisa que eu também fico pensando é, cara, essa porra não tem um teto não, mano. Tem que ter alguma intervenção, cara. Vocês tem que, porra, na moral, não dá pra ficar aumentando sempre, porque assim, se aumentar, vai ter gente pagando e vai fechar a turma, cara. Isso é que é o mais absurdo. Então tem que ter algum limite. E até o momento, eu não vejo esse limite. Vocês concordam? Vocês acham também que tem que ter um limite? É porque assim, eu acho difícil chegar agora e falar, não, diminui essa porra aí. Eu acho difícil, né? Mas pelo menos limitar e fornecer recursos também para a pessoa estudar. E assim, em termos de financiamento também é foda, cara. É foda porque, cara, muitas questões de financiamento, o aluno sai da faculdade, porra, com uma dívida ali, cara, de 1 milhão, 2 milhões. Imagina, tu acabou de se formar com uma dívida de 2 milhões. Ah, mas sai com CRM. Cara, beleza. Mas é foda sair com uma dívida dessa, né? Enfim, essas são as minhas opiniões e eu acho que realmente isso impacta absurdamente na qualidade dos profissionais e principalmente também no processo seletivo para pública. Deixa para mim suas opiniões, eu juro que eu vou ler e vou responder. Um beijo, galera! Medicina Padrão Ouro sempre. Não esqueça, aqui é todo mundo freak. A gente é aberração porque a gente faz o certo. Medicina Padrão Ouro sempre. Tamo junto.